Sermões para os cultos de quarta-feira de poder, ano 2021. Tema número 5 da série Propósitos. Jó, os propósitos de Deus para um servo íntegro, coração contrito e espírito quebrantado. Introdução. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. No total, 11.500 animais. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Está escrito no livro de Jó, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Jó também era o sacerdote da família, um homem íntegro e que vivia segundo o propósito divino. Sacrificava-se em intercessão pelos seus filhos. Jó era íntegro, sim, mas não perfeito. Deus quer mais para seus servos do que integridade. Primeira parte. Primeiro round. Ambiente cósmico. Jó olha para Deus. Satanás tira os bens e os filhos de Jó. Um concílio presidido por Deus se reúne. Está escrito em Jó, capítulo 1, verso 6. Provavelmente estão presentes anjos celestiais e representantes dos planetas habitados. Todos prestam contas diante do trono celestial. Aparece então um intruso. Deus disse a Satanás: "Você notou o meu servo Jó?" Está escrito em Jó, capítulo 1, verso 8. Satanás retrucou: "Jó é mimado, o Senhor comprou a integridade dele com presentes. Tire isso tudo dele e o Senhor verá." Deus dá a primeira permissão a Satanás. Ele não pode fazer nada sem que Deus permita. Muito bem, então veremos. Vá em frente, faça o que quiser com tudo que ele tem, só não o machuque. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 12, parte A. Satanás, então, utiliza-se de povos maus da vizinhança de Jó e de desastres naturais para tirar todos os bens que aquele homem tão considerado por Deus tinha. Os sabeus mataram os empregados e levaram os bois e os burros. Raios fulminaram as ovelhas e os pastores. Os caldeus mataram os peões e levaram os camelos. Um furacão finalmente dá a cartada final. A casa onde os 10 filhos de Jó estavam foi destruída e todos eles morreram. Não dera tempo sequer de observar as perdas nas fazendas e Jó está no cemitério, diante de 10 covas. O silêncio da voz de Deus fará você pensar se ele está mesmo lá.
A ausência da presença de Deus fará você imaginar se Ele sequer se importa. Ele está lá e Ele se importa. Charles Swindoll. Satanás tira a saúde de Jó. Um novo concílio presidido por Deus se reúne em algum lugar do universo. Satanás aparece novamente e ocorre a seguinte conversa. Deus diz a Satanás: "Você notou o meu servo Jó?" Está escrito no livro de Jó, capítulo 2, verso 3. Satanás novamente argumentou: "Tire a saúde dele e o Senhor verá o que acontece." Deus dá a segunda permissão a Satanás. Muito bem, então veremos. Vá em frente, você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Está escrito no livro de Jó, capítulo 2, verso 6. Satanás então toca na saúde de Jó. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas, sentado no meio das cinzas. Está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versos 7 e 8. Não se sabe exatamente que doença era esta. Se era dermatose escamosa, elefantíase, eczema crônico, eritema, lepra, melanoma, pênfigo foliáceo, psoríase queratose, úlceras malignas, varíola. O fato é que ela atingiu 100% do seu corpo. A dor e a coceira eram tais que Jó passava em sua pele pedaços de vasos quebrados. Sua situação era uma agressão à visão e ao olfato de quem quer que o encontrasse. Jó ficou irreconhecível. Jó tinha feridas inflamadas, ulcerosas. Está escrito no livro de Jó, capítulo 2, verso 7. Jó tinha coceira contínua. Está escrito no capítulo 2, verso 8. Ele tinha mudanças degenerativas na pele, no rosto, desfiguração. Está escrito no capítulo 2, verso 12. Ele tinha perda de apetite. Está escrito no capítulo 3, no verso 24. Jó sentia medo e depressão. Está escrito no capítulo 3, verso 25. Jó tinha feridas cheias de pus que se abrem, coçam, racham e supuram. Está escrito no capítulo 7, no verso 5. Jó tinha vermes formados nas feridas. Está escrito no capítulo 7, no verso 5. Jó sentia dificuldade para respirar. Está escrito no capítulo 9, no verso 18. Jó tinha escurecimento da pálpebra. Está escrito no capítulo 16, verso 16. Jó tinha mau hálito. Está escrito no capítulo 19, verso 17. Jó tinha perda de peso. Está escrito no capítulo 19, verso 20 e no capítulo 33, verso 21. Jó sentia uma dor
excruciante e contínua. Está escrito no capítulo 30, no verso 27. Jó tinha febre alta, com arrepios e descoloração da pele. Está escrito no capítulo 30, verso 30. Jó sentia ansiedade. Está escrito no capítulo 30, também no verso 30. E Jó sofria com diarreia. Também está escrito no capítulo 30, verso 30. Então, poderíamos, neste contexto, em nossos momentos de sofrimento, dizer que Deus é bom, que Ele está no controle de nossa história? Deus é soberano. Ele não é só bom todo o tempo. Ele está no controle todo o tempo, mesmo quando eu adoeço. Sim, mesmo quando você adoece, mesmo quando não posso compreender a razão, sim, mesmo quando não sabe explicar as razões. Como está acontecendo agora? Você pergunta, com certeza sim. Deus nunca fica chocado ou surpreso. Nossas vidas nunca estão, portanto, fora do controle dele. Mais ainda, Deus não se sente obrigado a explicar a si mesmo. A verdade é que, mesmo que fizesse isso, a maioria de nós continuaria sem compreender, porque os caminhos dele são mais profundos. Charles Swindoll. Deus pode ser invisível e parecer indiferente, mas ele está trabalhando. Charles Swindoll. Jó precisa sair de sua casa. Ele vai para um local na saída da cidade. O lixo era depositado e queimado ali. Viviam também neste lugar os rejeitados da cidade, pedindo esmolas aos que por ali passavam. Na pilha de cinzas, os cães brigavam pela comida e os excrementos da cidade eram lançados e queimados. Perguntamos: qual o propósito de tudo isso acontecer com um homem íntegro como Jó? Servimos a um Deus que tem o direito de agir como quiser e não é obrigado a dar explicações ou pedir permissão. Charles Swindoll. Precisamos lembrar que o Deus que servimos tem um plano além da nossa compreensão, apesar dos tempos difíceis como estes. Então sua mulher disse: e você ainda vai manter sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez. Não sejamos tão exigentes com a esposa de Jó. Ela havia perdido também os seus bens, sua casa, seu status e seus filhos. Ela era mais fraca espiritualmente do que Jó. Mas ele respondeu: você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 2, versos 9 ao 10. Simplesmente formidável quando o mal e o bem são recebidos das mãos de Deus. Toda experiência de vida se torna uma ocasião de bênçãos. O custo é, porém, alto. Fica mais fácil baixar sua opinião sobre Deus do que levantar sua fé a tal altura. J. F. I. Anderson.
Jó não tinha noção de que sua vida era motivo das atenções do universo. Ele não conseguia compreender nada a respeito do que estava acontecendo. Da mesma forma como nós também não entendemos a razão dos nossos sofrimentos. Não podemos explicar o inexplicável. Não podemos sondar o insondável. Charles Swindoll. Mas não será sempre assim. Deus, algum dia, Ele irá esclarecer. Esta é uma das razões pelas quais creio que o céu vai ser um lugar prazeroso. Quando entrarmos na Sua presença pela primeira vez, ganharemos uma visão panorâmica e então, só então, responderemos: "Ah, a razão foi essa! Entendo agora." Charles Swindoll. Parte 2, segundo round. Ambiente terrestre. Jó olha para si mesmo. A história de Jó apresenta um grande propósito por meio de um plano maravilhoso de Deus. Mas compreenda, o propósito divino é segundo a visão divina. Isso quer dizer que o plano é maravilhoso da perspectiva dele, Deus, e não da nossa. Deus nunca prometeu que nos informaria a respeito de tudo em seu plano. Só avisou que tem um plano, o qual, em última análise, é para o nosso bem e para a sua glória. Charles Swindoll. Jó se queixa de Deus, os altos e baixos dos momentos difíceis. Ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo fora do palco, nos bastidores desta história. Ninguém sabia nada do profundo apreço de Deus por Jó. Reparou em meu servo Jó? O mais ignorante disso tudo era o próprio Jó. Olhando para dentro de si, Jó expõe o que vai no íntimo de sua alma. Deus, tu me destruíste, a mim e a minha família. Estou seco, sou apenas pele e osso. Assim mostras ao mundo que estás contra mim. Está escrito em Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Eu estava cuidando da minha vida, tranquilo, quando Deus me golpeou. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou de um lado para o outro. Está escrito em Jó, capítulo 16, verso 12. Ele está por trás de tudo. Foi Ele que me jogou nesta confusão e arrancou a esperança pela raiz. Não sobrou nada. Lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse seu pior inimigo. Está escrito em Jó, capítulo 19, dos versos 6 ao 12. Deus pegou pesado comigo. Está escrito em Jó, capítulo 19, verso 21. Jó quer uma audiência com Deus. Jó, diante de seus questionamentos, pensa em comparecer diante de Deus num cenário legal, pois queria ser ouvido. Desejava entrar no tribunal divino e ficar diante do juiz, o Senhor Deus. Ele se julga íntegro e quer discutir o seu caso. Deus não é homem que nem eu, ele não é um igual para que eu o enfrente no tribunal. Como eu gostaria que existisse um árbitro
que servisse de mediador, que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim e me libertasse deste terror, para eu poder respirar outra vez. Então ergueria a voz e apresentaria meu caso corajosamente. Mas, como as coisas estão, não há nenhuma chance. Está escrito em Jó, capítulo 9, dos versos 32 ao 35. Parte 3. Deus finalmente se manifesta. Deus não se manifesta de acordo com o desejo de Jó. Quando Deus finalmente se manifesta, não o faz conforme aquilo que Jó desejava. Deus não surge no contexto de uma cena de julgamento. O juiz não se assenta no tribunal. O caso de Jó não será estudado. Ele não vai ter um tempo para falar a respeito de sua integridade. Deus se manifesta como o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então Deus diz: Jó, cinja os lombos. Vamos partir juntos em meu redemoinho. Deus pergunta e Jó responde. Parte 1. Espírito quebrantado, humildade. Deus olha para Jó e, de maneira inusitada aos olhos humanos, começa a lhe fazer perguntas. Finalmente, o Eterno respondeu a Jó. Do meio de uma violenta tempestade, ele disse: Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé, erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto, quem decidiu seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada e quem pôs a pedra principal enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu, tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo, e disse: Fique aqui. Este é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Está escrito em Jó, capítulo 38, do verso 1 ao 11. Deus faz perguntas a Jó a respeito da grandeza da criação. O céu, os astros, a terra, os oceanos, os animais gigantescos que vivem na terra, no ar e no fundo do mar. Jó fica maravilhado. E Deus pergunta: poderia Jó explicar a criação? Poderia Jó controlar a criação? O Eterno então perguntou a Jó diretamente: Agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Está escrito no livro de Jó, capítulo 40, versos 1 e 2. Jó dá a primeira resposta a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno.
Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Está escrito em Jó, capítulo 40, versos 3 ao 5. Jó agora, além de íntegro, é um homem humilde. Tem um espírito quebrantado. Você percebe quão importante foi essa mudança para Jó? Ao longo de sua temporada de sofrimentos, Jó havia se tornado um apologista independente, determinado, autoconfiante, defendendo a si mesmo. Diante do Todo-Poderoso, precisamos aprender uma lição. Não temos competência para nos defender. Diante dele, devemos nos calar e ouvir. Devemos ser humildes. Deus pergunta e Jó responde. Parte 2. Coração contrito. Arrependimento. Deus continua caminhando com Jó e faz mais perguntas. Deus faz 77 perguntas para aquele homem que buscava defender sua integridade. E Deus pergunta: poderia Jó mudar a criação? Poderia Deus dominar a criação? Jó agora fica apavorado. Deus apresenta a Jó 2 grandes monstros, um da terra e outro do mar. Eles significam, na cultura oriental, a figura máxima do mal. Deus diz a Jó que está lutando tremendamente contra o mal, embora Jó não possa ver. Essa cultura oriental era tão arraigada que em Apocalipse, João fala da figura máxima do mal, representada pela besta que surgiu do mar e da besta que surgiu da terra. Deus quer dizer: Jó, nós estamos em luta. Quanto mais eu luto com você, mais forte você fica. Você começa a compreender os porquês do seu sofrimento. Entenda que Jó está completamente desconcertado. Quando tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para Deus, adquirimos o senso de pequenez e insignificância da nossa compreensão das coisas. Percebemos nossa ausência de recursos para argumentarmos em causa própria, por mais íntegros que sejamos. Jó dá a segunda resposta a Deus. Estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos? Se nada sabe. Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Por isso retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Está escrito em Jó, capítulo 42, dos versos 1 ao 6. Como é agradável recuar nas sombras da nossa insignificância e dar completa atenção à grandeza do nosso Deus. Charles Swindoll. Jó é um homem íntegro.
Jó é um homem com espírito quebrantado, humilde. Jó agora é também um homem arrependido. Jó tem um coração contrito. Se você verificar o contexto em que Jó fez essa declaração de arrependimento a Deus, vai descobrir que ainda nada mudou para ele. Ele continua falido, sem família, coberto de tumores. Os 4 críticos farisaicos permanecem de testa franzida, certos de que Jó está recebendo o que merece. Isto dá mais autenticidade à atitude de arrependimento de Jó. Teria sido muito mais fácil prostrar-se em completa submissão a Deus se ele estivesse curado, se os 4 críticos tivessem sido colocados em seu devido lugar, mas sem ver um flash sequer do desfecho de sua história, Jó se curva diante do Senhor e suspira: eu me arrependo, perdoa-me. Agora contemple a cena. Jó se rebaixa e se retrata, confessando não ser melhor do que o pó e as cinzas sobre as quais está assentado. Ele chegou a uma real avaliação de sua pessoa diante de um Deus santo. Naquele momento, Jó percebe que havia um propósito grandioso. O sofrimento é capaz de nos colocar no lugar correto. Jó renuncia a todo falso orgulho e admite que Deus é justo e ele tem um propósito centralizado na adoração. Simples, puro e sincero. Os bens se foram? Deus é justo. Os filhos se foram? Deus é justo. A saúde está em farrapos? Deus é justo. Homens insensatos fazem acusações injustas? Ainda assim, Deus é justo. Ao retratar-se, Jó entrega a Deus seu último vestígio de orgulho, ou seja, ele retira sua declaração de inocência. A partir daquele momento, Jó irá determinar seu valor com base na visão e na graça de Deus, e não em seu comportamento moral ou em sua inocência. Parte 4. 5 lições provenientes de um espírito quebrantado e um coração contrito. Há 5 características que podemos encontrar em alguém com um espírito quebrantado e um coração contrito. Primeira, não guarda rancor, não culpa ninguém. Segunda, não faz exigências, não obriga ninguém a nada. As reações dos outros não nos interessam quando estamos arrependidos. 3. Não tem expectativas, não espera um bom tratamento, não espera que os outros compreendam. 4. Não oferece condições, não há negociações. 5. Não espera favores, não espera que alguém faça algo como recompensa, não espera aplausos. Conclusão. Finalmente, Jó experimenta o propósito em sua plenitude. E nele agora há justiça. Justiça é a verdade em ação. Quando a justiça finalmente chega, vale a pena ter esperado por ela. Acredite, não importa quão longa ou curta seja a espera, o Senhor é justo. Só quando Deus conseguiu tocar o coração de Jó para que se tornasse, além de íntegro, humilde e arrependido, a misericórdia fez-se presente e a justiça ocorreu.
Deus é um Deus de justiça. Ele irá fielmente executá-la. Caso não seja agora, mais tarde. Se não for mais tarde, será na eternidade. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para Elifaz, o temanita, e disse: Agora é com você e seus 2 amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem 7 touros e 7 carneiros e levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifício e meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem, depois de terem falado tanta mentira a meu respeito, e também por não terem sido honestos comigo, como meu servo Jó. Assim eles fizeram. Elifaz, o temanita, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Eterno ordenou, e o Eterno aceitou a oração de Jó. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna, melhor dizendo, dobrou-a. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Seu pai as tratava da mesma maneira que a seus irmãos, dando a elas igual herança. Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. Então ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida. Está escrito em Jó, capítulo 42, versos 7 ao 17. 2 verdades. A restauração é sempre o alvo divino depois de nos tornarmos humildes e arrependidos. A misericórdia vem nos calcanhares da justiça. É bem possível que a sua disposição para perdoar e prosseguir seja tudo o que é necessário fazer para que o Senhor deixe a sua justiça correr. Deus não pede a nossa permissão, Ele não nos conta o seu plano antecipadamente. Não nos dá uma pré-estreia das próximas atrações e depois acrescenta: você concorda comigo? Ele também não explica porque as coisas são tão difíceis. Não nos dá a conhecer como tudo termina. Não nos conta quanto tempo um determinado episódio vai durar. E daí? Você e eu confiamos nele. Charles Swindoll. Jesus perguntou: Pai, por que me desamparastes? E Deus ficou em silêncio. Mesmo assim, Deus é digno de confiança. Deus sabe. Resista à tentação de explicar tudo. Deus dirige. Concentre-se nos benefícios futuros e não no sofrimento do presente. Deus controla. Aceite a soberania do Todo-Poderoso. Tudo o que acontece, inclusive as coisas que você não pode explicar ou justificar, está sendo tecido como uma enorme tapeçaria. Deste lado terreno, ela parece borrada e cheia de nós, estranha e distorcida. Da perspectiva do céu, porém,
O seu desenho é incrível, melhor de tudo, é feito para a maior glória do Senhor. Neste momento, tudo parece tão confuso, mas um dia os detalhes irão juntar-se e então compreenderemos. Charles Swindoll. Em uma análise final, Deus sabe e Ele faz bem todas as coisas. Ele está no controle. Eu sou o barro, Ele é o oleiro. Eu sou o discípulo, Ele é o Senhor. Isso significa que devo me submeter, devo humilhar-me debaixo da sua poderosa mão. Devo estar disposto a ajustar minha vida às suas escolhas para mim. Ouvir, aprender, adaptar-me à sua liderança, aonde quer que ela me leve, quer me sinta confortável ou não, feliz ou não, saudável ou não, isto é, obediência. Charles Swindoll. Que o Senhor o fortaleça, que Ele o segure com força durante as grandes crises, que Ele lhe dê sabedoria e graça para reagir, que Ele se torne real e pessoal para você, dando-lhe cânticos durante a noite e repouso calmo, com a certeza de que Ele está defendendo a sua integridade. Quero também acrescentar que Ele engrosse a sua pele para que você não esmoreça enquanto aguarda a justificação. Charles Swindoll. Quando o seu Deus é pequeno demais, seus problemas se ampliam e você recua com medo e insegurança. Quando o seu Deus é grande, seus problemas empalidecem na insignificância. Charles Swindoll. Que Deus abençoe a todos.